Oi pessoal, tudo bem com vocês? Apareci agora para conseguir falar com vocês, né? Eu mostrei para vocês como foi esse meu último dia de aula da faculdade, né? No terceiro semestre, né? E agora estou aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar um pouquinho de como foi esse semestre e de como tem sido em si a psicologia, mais focado exatamente de como foi esse terceiro semestre da faculdade pra mim. Eu já peço perdão pra vocês se tiver muito barulho atrás. É que eu estou apoiando meu celular na janela pra ficar com uma iluminação boa do dia pra vocês. E também se dá uma escurecida assim do nada, é por conta da janela, tá galera? Luz do dia assim que eu tô utilizando. Mas, por fim, vamos lá pra eu falar pra vocês um pouquinho de como foi esse semestre, né? Esse terceiro semestre da faculdade, eu achei que ele foi o mais tranquilo dos outros 2 semestres que eu tive, de verdade mesmo. O primeiro semestre foi um semestre muito complicado pra mim. Não muito complicado, mas foi complicado as matérias em si, entendeu? A questão da faculdade eu achei até mais tranquilo do que era a minha escola. Minha escola pegava muito no pé. E na faculdade entra aquela questão que é mais você fazer, né? Então é por você faz, você tem uma demanda ali e você tem que entregar ela no tal data e pronto, né? A faculdade é isso. Então, a minha escola eu sempre tive essa questão e eu confesso que eu sou uma aluna um pouco chata, porque eu gosto das coisas, feitas nos mínimos detalhes e muitas vezes o problema é que eu gosto das coisas feitas do meu jeito. Então tem que ter aquela coisa de também, ficar ali com todo mundo, se inteirar, mas graças a Deus eu fiz um grupo de amiga no primeiro semestre que, deu super certo, a gente funcionou super bem, então não teve, muito problema, sabe? Mas em si, sobre esse terceiro semestre, que em si é o foco, esse semestre 2 amigas minhas acabou saindo, como eu tinha falado pra vocês no meu primeiro dia de aula, né, da faculdade, do terceiro semestre. 2 amigas minhas saíram da faculdade, né? Uma foi estudar de noite e outra saiu da faculdade. Então eu e minha outra amiga, né? Que a gente era um grupo de 4 meninas, eu e a Gi, o nome dela é Giovana, eu sou Giovana. A gente ficou ali nós duas, então muito das coisas a gente se deu super bem, a gente se virou muito bem, assim. Só que acaba sendo um pouco pesado, foi algo que até a gente conversou, que acaba sendo, um pouco mais pesado, por questão de ser somente 2 pessoas, dependendo do trabalho que exige que seja em grupo, sabe? Mas deu tudo certo, graças a Deus a gente conseguiu fazer tudo. Mas com certeza esse terceiro semestre, ele foi um semestre mais tranquilo, assim. As matérias foram mais de boa. Eu acho que também a gente vai se acostumando com o jeito que realmente é a faculdade, né? A gente vai entendendo mais sobre o conteúdo que a gente tá estudando. Então a gente cria uma questão de ter repertório. A gente consegue, entender o que está falando. E a gente começa a encaixar aquilo no nosso dia a dia. E eu falo que uma parte muito legal da psicologia é que a psicologia é algo que a gente vê, né? É algo que a gente realmente consegue observar. Diferente muito de outras matérias em si, assim, né? De outras faculdades, que é algo que você só vai realmente ver quando você estiver trabalhando naquilo. Não, na psicologia a gente vê no nosso dia a dia. A gente começa a se observar, a gente começa a observar as outras pessoas. Então, é algo mais palpável de você estar ali estudando e compreendendo na prática já, apesar de não estar fazendo um estágio, né, necessariamente. Então, isso é a parte muito legal, assim, da psicologia, que eu sou apaixonada por essa didática, vamos dizer assim, de realmente ser algo na prática. Em relação às matérias, esse semestre, né, a minha faculdade, ela divide, né, pra quem não sabe, eu estudo na PUC de Campinas, né, e a minha faculdade, ela divide, assim, conforme o desenvolvimento da pessoa, né. No primeiro semestre não tem, né, desenvolvimento em si, ainda é algo meio aberto, mas aí no segundo semestre é desenvolvimento infantil e nesse semestre foi desenvolvimento do adolescente e do adulto. Então, o próximo é da velhice, né? Se não me engano, é o desenvolvimento da velhice, agora que a gente vai ver. Desenvolvimento dos idosos em si, né? Que parece estranho falar assim. Mas eu vi um pouquinho, né, que a gente fala sobre a meia-idade depois da questão da fase adulta. Então, foi muito legal, porque a parte infantil e a parte de adolescente é algo que eu tenho muito carinho, algo que eu quero trabalhar talvez futuramente, né? Eu não sei, porque eu deixo muito isso aberto em mim pra eu ir mudando, né? Conforme for realmente tendo conhecimento sobre a matéria. Porque é igual hoje,
eu falo que eu tenho vontade de fazer a psicologia clínica, no caso, chegar e atender ali o paciente, né? Ou cliente, depende da forma como vocês quiserem falar. Eu prefiro falar paciente. Então, atender ali o paciente, né? E sendo criança ou adolescente, jovem, sabe? Eu acho que já algo que já mudou um pouco em mim, eu acho que eu tenho mais característica para atender adolescentes e jovens do que criança em si. Mas é algo que eu gosto. Então, aos poucos, né, eu vou me descobrindo muito em relação àquilo que realmente eu gosto, né? Porque questão da formação, né? A gente vai aprendendo, a gente chega com algumas ideias, só que a gente vai vendo como vai funcionando isso na prática, e eu ainda nem tô estagiando, né? Então é tudo um processo. Em suma, né, sobre esse terceiro semestre, ele foi um semestre muito tranquilo. É claro que tem horas que, tipo, no finalzinho do semestre deu aquele aperto, porque tinha muita coisa pra fazer e um pouco prazo, sabe? Assim, o prazo era muito, tipo, um partindo do outro. Mas isso, gente, acontece em todos os semestres. Mas graças a Deus esse semestre foi um semestre no qual eu tive muitos espaços para provas. As nossas provas não caíram, tipo, 2 provas na mesma semana. Não, era tipo assim, uma semana com prova, aí na outra tinha outra prova de outra matéria, sabe? Não foram, tipo, diferentes matérias na mesma semana. Graças a Deus por isso, gente. Porque eu fico louca. E eu sou uma pessoa que funciona como resumos. Eu preciso escutar a matéria, e eu sou uma pessoa já de escrever, né? Quando eu tô escutando ali. E depois eu tenho um leve negócio pra fazer resumo, entendeu? E os resumos, gente, eles não são poucos, sabe? Tipo assim, uma matéria, ela demanda, tipo, muitas páginas de resumo. Então, eu gosto muito de me organizar, muito, assim, em relação à faculdade. Como eu falei pra vocês, eu sou chata. Minhas amigas até ficam, tipo, gente, desculpa, é que eu sou meio assim, sabe? Quem estudou comigo na escola sabe, na faculdade é pior ainda. Então, eu funciono com resumo, tipo, todas as matérias que eu vou ter prova, eu vou lá e depois fico fazendo resumo. Não sei se tá focando pra vocês, mas eu pego slide da professora e vou fazendo. Tem só alguns que eu deixei aqui, né? Mas é isso, gente. Esse é meu jeito de estudar. É assim pra mim que funciona, sabe? Acho muito importante vocês entenderem a forma, sabe? Como vocês realmente acham que a matéria vai fluir na sua cabeça, assim, sim, né? Eu tenho uma matéria chamada Práticas Integradas. E essa matéria, ela é muito legal, mas ao mesmo tempo exige muita coisa da gente, assim, de fazer trabalho, projetos, essas coisas, sabe? E esse semestre a gente estava fazendo uma integração junto com um projeto que fiz na faculdade, que é do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que a gente fala muito sobre essa questão, tipo, de educação, sobre racismo também, sobre uma questão, tipo, histórica mesmo, né? Sim, uma história, não só histórica, mas uma questão social. E aí, um dos projetos que a gente fez, né? A gente fez isso aqui, que é uma cartilha. No caso meu, foi esse aqui, né? Eu fiz em grupo com um pessoalzinho da minha faculdade. E a gente falou sobre a violência obstétrica. Gente, sério, é muito enriquecedor, sabe? Essa questão da faculdade. Porque a gente sai real, pelo menos os nossos professores, né? Pelos meus professores desse semestre, eles realmente tiraram a gente do nosso contexto de visão, da qual a gente só olha, vamos dizer, para nossa bolha, e a gente conseguir ter um olhar de um parâmetro bem abrangente, sabe? Ter realmente um parâmetro, né? Então foi muito legal, a gente fez essa cartilha. Ela fala sobre um assunto que é muito importante e que muitas vezes a gente não sabe, ou a gente não dá a devida importância que tem que ter, né? Isso é realmente algo que eu não sabia, né, de tanta ênfase nisso, e algo que muitas vezes não é falado sobre a violência obstétrica, e ainda mais em mulheres negras, que elas sofrem muito mais por isso, sabe? Então foi muito legal, foi muito enriquecedor. Se um dia vocês quiserem que eu conte mais sobre, eu super conto pra vocês, que eu acho super legal, e é um assunto que a gente deve sim falar, né? Mas, por fim, glória ao Senhor por esse semestre. Eu sou muito grata a Deus por tudo, assim, desse semestre. E não só desse semestre, né? Mas acho que da faculdade, da oportunidade que eu estou tendo. Muito obrigada a meus pais, meu padrasto também, por me proporcionar isso, sabe? Tipo, eu sou muito grata real por ter isso. E eu falo que hoje o que eu posso é me dedicar aos meus estudos e dar esse retorno. Algo que eu tenho pra falar aqui, que eu acho que muitas vezes a gente, sendo jovem, a gente fica com isso.
Ai, mas tipo, poxa, são 5 anos de faculdade, vou perder tempo fazendo isso, eu posso trabalhar agora. Claro, a gente sabe que é uma realidade totalmente aberta que a gente tem, né? Tipo, a minha realidade não é igual à sua, como também a realidade do meu vizinho não é igual à minha, né? Se colocando um parâmetro assim. Mas o estudo é algo que é primordial, sabe? E algo que eu realmente queria falar com vocês é que o tempo passa de qualquer jeito. São 5 anos e 5 anos vai passar de qualquer jeito, estudando ou não. Só que algo que eu tô sentindo real de falar aqui pra vocês é que, sabe, não se limita a um tempo, não se limita, mas são 5 anos, sim, é muito tempo. 5 anos vai passar de qualquer jeito. Então que esses 5 anos você possa passar estudando algo que você realmente gosta. Eu acho que também vale muito sobre aquilo que você realmente quer fazer, aquilo que realmente você tem vontade de fazer. Porque eu acho que realmente deve ser muito um saco triste estudar algo que você não gosta. Eu sou apaixonada pela psicologia. O Senhor sim tem um propósito pra mim nisso. Então é algo que realmente meu coração pulsa e eu tenho vontade de fazer e estudar cada vez mais. Então, o que eu tenho aqui de deixar de conselho pra vocês, estudem aquilo que você realmente goste. E não se limite à questão do tempo, sabe? Não se limite não é que são 4 anos, que são 5 anos. Gente, o tempo passa de qualquer jeito. Ano que vem eu já tô na metade do meu curso e eu tô tipo, como assim? Vou pro 4º semestre agora, graças a Deus. Foi tudo perfeito, assim, minhas notas foram muito ótimas esse semestre. Não, assim, dava pra ser melhor? Dava, né? Mas eu sou um pouco, querendo sempre pegar no meu pé. Mas eu acho que é sobre isso. Se hoje eu tenho a questão de somente estudar, eu quero dar o meu melhor nisso, sabe? Se hoje a estação é que eu tenho que me dedicar aos meus estudos, eu realmente quero me dedicar e fazer o melhor possível, né? É questão de uma exigência e uma cobrança minha, mas que vale a pena, né? Se hoje eu tenho essa oportunidade, é o que eu quero fazer de melhor. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Não desistam, sabe? Se você realmente tem um sonho de um dia fazer uma faculdade, de cursar aquilo que você gosta, não desista disso, sabe? Se hoje a realidade não permite isso, tudo bem, mas que, mesmo que não seja hoje, lá na frente você possa fazer isso. Mas, sabe, eu acho que é muito sobre uma questão de um sonho também. Não desistam, porque muitas vezes a gente se limita, a gente limita aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, né? E aí vai sobre uma outra questão de muitas vezes não. A gente tem uma visão limitada sobre o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Só que algo que o Senhor tem falado e tem sido ministrado até aqui na minha igreja é sobre aumentar nossas expectativas sobre aquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor faz muito mais do que aquilo que a gente sonha e espera. A gente tem uma visão limitada e o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e Ele vê muito mais do que a gente consegue ver. E com essa conversa toda, eu acho que eu não poderia deixar de falar um versículo para vocês que tá lá em 1 Coríntios 2:9, na qual diz: Todavia, como está escrito, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Então, tudo que eu falei aqui é sobre isso, sabe? A gente tem uma visão limitada, mas aumente suas expectativas sobre aquilo que o Senhor quer fazer. E seja colaborador, porque o Senhor te chama para você participar e não atrapalhar aquilo que Ele está fazendo e que Ele pode fazer através de você. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, ele acabou demorando pra ser postado. Já acabou quase um mês que eu já tô de férias. Eu vou postar esse vídeo ainda. Mas espero que o Senhor tenha falado do coração de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, assim, de como foi meu semestre. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeo falando sobre faculdade, né? Porque eu amo isso aqui, eu amo a psicologia. Então eu posso falar cada vez mais pra vocês sobre o que eu tenho aprendido realmente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que o Senhor fale ao coração de vocês de uma certa forma. E um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.